aos 50. E as crianças podem ir para a salinha. Mateus capítulo 13, do verso 47 ao 50. Jesus aqui no capítulo 13, ele começa a explicar aos seus discípulos que para que servem as parábolas. E Jesus ele vai contar diversas parábolas durante esse capítulo. E aí ele vai dizer que as parábolas, elas servem para revelar os mistérios do reino dos céus aos que têm ouvidos para ouvir, mas ocultá-las daqueles que rejeitam a sua mensagem. Então, nesse capítulo, a gente pode observar que existe 7 parábolas. E cada uma, ela ilustra o reino dos céus de maneiras diferentes. Então, lá em Mateus capítulo 13, do verso 3 ao 9, a gente vê a parábola do semeador. E também mais para frente, a gente tem a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a nossa parábola de hoje, que é a parábola da rede. Jesus ele não contou apenas as parábolas, mas também ele explicou algumas dessas parábolas. E uma delas que Jesus explicou é a parábola do joio. E juntamente com a do joio também Jesus explicou essa parábola que nós vamos ler hoje, que é a parábola da rede. A parábola da rede ela é a última das 7 parábolas contadas, que Jesus conta ali no capítulo 13. Então ela aparece logo após as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Isso tudo está ilustrando como Jesus compara o reino dos céus. E é interessante que vai subindo. Jesus começa de uma forma e aqui no final do capítulo, na última parábola, Jesus ele vai dar um ponto final nessa parábola. E Jesus ele usa o que para ilustrar as parábolas? Ele usa a parábola da rede, ele usa a pesca. Para aquele povo, daquela comunidade, do tempo de Jesus, a pesca era comum, porque eles viviam da pesca, eles viviam do trabalho do barco ali. Talvez para nós fique um pouco estranho, né? A gente vai ler agora o capítulo, os versos, e a gente vai ver que eles lançam a rede e eles separam alguns peixes. Aí eu pensando, eu não saberia escolher os peixes bons e os peixes ruins. Não sei se alguns irmãos aqui têm prática de pesca, talvez saberiam, o Luiz aqui, eu acho que já pescou, ele saberia distinguir um peixe bom de um peixe ruim. Mas eu lembro quando eu era criança, eu saía com meus tios para pescar nos córregos que tinha aqui na região e alguns rios, e tinha um peixe específico que eles não gostavam quando eles pegavam na rede, que era o famoso papa-terra. Pelo menos é o nome que eu conheço. E esse peixe, eu perguntava assim, tio, mas por que esse peixe não serve? Por que o senhor descarta ele? Ele, não, porque ele tem gosto de terra, não serve para comer. Eu, na imagem de criança, falei, para mim, peixe era peixe, né? E também tinha aquele peixinho pequeno, cascudo, é o nome também que eu conheço, que eu não tenho nada de pesca, mas o bicho é duro e eu acho que ele também não serve para comer. Ele serve para comer, Luiz? Não sei. Provavelmente não. Então, mas assim, Jesus ele vai contando essas parábolas, e para aquelas pessoas, as parábolas para ele era comum. As ilustrações que Jesus usava era comum. Então, a pesca com redes era uma prática comum, e a ideia de separar peixes bons e ruins teria sido facilmente compreendidas pelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. E a parábola da rede, ela tem uma forte mensagem escatológica, ou seja, ela está relacionada a eventos futuros. Ela aponta para o quê, meus irmãos? Ela aponta para o julgamento final. É isso que Jesus está tentando enfatizar aqui nessa parábola. Então, vai dizer que quando os anjos de Deus separarão os justos dos ímpios, com as consequências eternas para cada grupo. Então, o tema da nossa mensagem hoje é o quê? Você está na rede. Você está na rede, eu estou na rede. E essa rede ela vai apanhar todos os homens. Isso é inevitável. Todos nós iremos cair nessa rede. Então, lemos o nosso texto, a parábola da rede. Versículo 47 diz que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. Quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentado, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra que é santa, a Tua palavra que nos traz vida. E ela também traz, Pai, admoestações para cada um de nós. Ela nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos nos portar diante da Tua mensagem do Evangelho e como nós devemos aceitar. Pai, que o Senhor possa falar em cada coração,
Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, eu lembro quando eu era criança, em casa nós tínhamos uma televisão, era grande, só que a tela era pequena, parecia um caixote. Quem é mais novo aqui talvez não vai ver, nunca viu esse tipo de televisão. Eu sou da década de 80. Provavelmente os irmãos mais velhos já teve uma televisão dessa em casa. E essa televisão era interessante porque às vezes a imagem dela ficava dividida na tela. Então a metade do corpo ficava de um lado e a metade ficava do outro. E para resolver esse problema, o que a gente fazia? Na nossa mente de criança, você chegava e dava um tapa na televisão para ela voltar a funcionar. E é interessante que aquela televisão ela voltava à imagem normal. Só que às vezes também a sintonia não ficava tão boa. E aí tem aqueles adeptos de colocar um bombril na ponta da antena. Então você coloca aquele bombril. Hoje em dia já não precisa mais, porque está tudo digital, não existe mais essas coisas. As crianças provavelmente nunca viu esse tipo de coisa. E aí, quando eu estava um pouco mais velho, por volta de o ano 1995, 1996, meu pai trouxe uma novidade para nós lá na nossa casa. E qual que era a novidade? Uma televisão de 14 polegadas. Uau, 14 polegadas, nossa, gigante. Hoje a gente tem televisão de 100 polegadas já? Não sei. Provavelmente 100 polegadas, né? Então ela tinha o quê? Uma boa imagem e ela tinha um acessório que a gente nunca tinha visto até então, que era um controle remoto. Ah, vai, pronto, controle remoto. Aí as crianças pensam assim, Tim, mas controle remoto não existia? Não, pelo menos para mim naquela época não existia. Porque tinha que ter um poder aquisitivo maior para você ter uma televisão de controle remoto. Então meu pai foi lá e parcelou em 21 vezes aquela televisão de 14 polegadas. Para nós, crianças, foi o máximo. Só que ao mesmo tempo que ela traz uma comodidade, ela traz um benefício, ela traz o quê? Ela traz um transtorno. Por quê? Quem pegava o controle primeiro tinha o direito de ligar a televisão e assistir o que quisesse. Porém, nós éramos 4. Minhas irmãs queriam ver os programas de meninas, e eu queria ver o quê? Eu queria ver o Rambo, eu queria ver o Van Damme lá dando umas porradas, eu queria ver Jaspion, Cavaleiro dos Zodíacos. Quem é da minha época vai lembrar dessas coisas. Então a gente brigava por causa do controle. Isso não era bom. Só que agora imagine comigo, irmãos, se você tivesse um controle remoto e com esse controle você pudesse controlar a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. Seria fantástico, não seria? Inclusive, saiu um filme, já tem uns 10, 12 anos atrás, um filme chamado Clique. E esse personagem desse filme, ele ganhou esse controle remoto. E com esse controle remoto, o que ele poderia fazer? Você poderia pausar, você poderia colocar no mudo, você poderia fazer várias coisas. E se você tivesse esse controle? Por exemplo, nós estamos agora aqui no culto e você fala assim, eu não quero ouvir o Cláudio porque o Cláudio tem uma voz chata, eu vou colocar no mudo. Aí você aperta aqui, eu vou continuar falando, mas você não está me ouvindo. Ou então os maridos, quando a esposa vem falar no seu ouvido porque você não fez aquilo que você falou que faria em 6 meses, e ela começa a buzinar no seu ouvido, e aí você vai e coloca no mudo. Ela está aqui, fala, e você não está ouvindo nada. Fantástico. Irmãos, brincadeira, porque tal da mulher é bicho brabo. Você tem que fazer o que você prometeu. Ou então as crianças estão na escola, elas não querem ouvir aqueles professores chatos, e aí ela tem a opção de apertar o mudo. Apertei o mudo, eu não escuto mais aquele professor. Então, nesse controle, você também tem a opção da tecla avançar. Só que, ao avançar, você não terá memória do que se passou, nem de boa, nem de ruim. Então, agora pense comigo. Se Samuel ficar doente, ele tem um controle remoto da vida dele, e ele simplesmente pode apertar que não quer ficar mais doente. Ele avança aquela etapa. Ele, passou para a parte onde ele está curado. Ou algo de ruim que acontecer, a gente também pode avançar. A gente simplesmente pula essas partes. Só que tem um porém. Não existe a tecla voltar. Você não consegue voltar mais. Você avança, mas você não consegue voltar. E você não terá memória nem das coisas boas, nem ruins que vai acontecer durante esse período. E junto com isso, você pula as partes boas. E aí é interessante que o que acontece? No filme, o personagem ele pula todas as partes ruins da vida dele. Ele começa a selecionar o que é ruim para ele. Então ele acha que é ruim andar no trânsito, o trânsito caótico, por exemplo, aqui em Goiânia, que
você demora 1 hora, às vezes, para chegar em um lugar, você simplesmente aperta a tecla e é o que ele fazia. Só que com isso, meus irmãos, ele perdeu a infância dos filhos, ele perdeu a sua casa, ele perdeu a sua esposa, por fim ele fica só. Porque ele avançou. Ele simplesmente avançou. Ele não viu o pai dele morrer, ele não viu nada. A pergunta que eu faço para vocês aqui da igreja: vocês saberiam fazer a escolha certa? Ou selecionar o que você acha que é bom ou o que você acha que é ruim? Eu acho que eu não saberia fazer. Provavelmente não, porque a gente quase sempre é egoísta, ou sempre é egoísta. E no mundo, meus irmãos, nós já vimos algumas tentativas de fazer separações. Vamos lembrar aqui na eleição de 2022. Tinha um candidato X e um candidato Y. E o candidato X venceu. Alguns propuseram a excelente ideia de fazer o quê? Vamos dividir o país. De um lado ficam os petistas, do outro lado ficam os bolsonaristas. Provavelmente, se você tivesse esse controle remoto, você apertaria a tecla avançar e você faria essa separação. Eu faria isso. Você faria isso? Eu faria isso. Com certeza. E certamente, a gente também tem o exemplo do Muro de Berlim. Quem é mais antigo vai lembrar do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele foi construído em 1961 e ele dividiu o quê? A Alemanha em duas partes, a ocidental e a oriental. O muro foi um dos grandes símbolos da Guerra Fria e foi construído por decisão das autoridades da Alemanha Oriental e da União Soviética. Seu objetivo era o quê? Isolar Berlim Ocidental da Alemanha Oriental. Nós também temos o exemplo das Coreias. A Coreia ela foi dividida em duas. Então, de um lado surgiu a Coreia do Norte, do outro lado a Coreia do Sul. E aí, dois regimes totalmente opostos. Só que, meus irmãos, o resultado é que sempre que o homem, sem a direção de Deus, ele tenta fazer alguma separação do que é bom ou do que é ruim, sem a direção da palavra, quase sempre isso sai pior do que já estava. Só que eu quero mostrar para vocês que existe alguém que sabe separar o mal do bem. E esse alguém é Jesus. Então, nesse sermão, eu quero mostrar aos irmãos que Jesus ele sabe separar. E nesse texto que lemos, mostra que no final de tudo, ele vai fazer o quê? Ele vai separar o mal do bem. Ele vai separar os justos dos injustos. E eu quero fazer isso em duas partes. A primeira parte é Jesus sabe fazer a separação. E a segunda parte haverá uma separação final. E aí nós podemos dar um tour pela Escritura. A gente começa lá em Gênesis capítulo 1, a gente vai ver que Deus ele faz o quê? Ele começa a fazer a criação e ao mesmo tempo ele começa a fazer a separação, não é isso? Então, Jesus ele diz que ele criou os céus e a terra e ele começa a fazer a divisão. E a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 4, diz o seguinte: no princípio, aprove o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visível e invisível. E ele continua: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea, com alma racional e imortal, e o dotou de inteligência, retidão perfeita, santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita no seu coração. Então aqui a gente já vê que Deus começa a fazer uma distinção da criação. Em Hebreus capítulo 11, verso 3, vai dizer que pela fé, nós entendemos que o universo ele foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Então a Bíblia ela vai fazer o quê? Ela vai apresentar vários exemplos de separação como parte do plano de Deus. É isso que a Bíblia começa a mostrar desde Gênesis até Apocalipse. Desde a criação até a primeira vinda de Jesus, essas separações são frequentemente usadas para destacar a santidade, a justiça e o propósito divino em relação à humanidade. Primeira separação, então, é a criação. Você vai lá, depois na sua casa, você lê Gênesis capítulo 1, vai dizer que Deus fez várias separações para ordenar o caos e estabelecer a ordem no universo. E aí, então, o que ele fez? Ele separou a luz das trevas, ele separou as águas de cima e o firmamento dos céus, criando o céu dessa forma. Deus também separou a terra seca das águas, formando os continentes e oceanos. E aí, quando há a queda, há uma separação mais radical um pouco. Por quê? Deus faz separação da semente da mulher, de onde viria o descendente, que esmagaria a cabeça da serpente, e a descendência da serpente.
Então, após a queda do homem, Deus profetiza uma separação espiritual entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. O que Deus faz aqui em Gênesis 3, versículo 15? Deus declara que haverá uma inimizade entre a semente da mulher, que aqui é representada por Cristo, e a semente da serpente, que é todos aqueles que seguem o diabo. E Deus continua fazendo a separação. Deus então separa uma família, separa a família de Noé. Deus viu que o homem e a terra toda estava perdida, corrompida. Deus então decide dar um reset total na terra. E com isso ele separa apenas uma família, a família de Noé. Então Noé ele foi escolhido para ser separado do mundo corrupto e perverso da sua época. E o dilúvio ele trouxe o quê? O dilúvio veio para destruir toda a carne que havia corrompido a terra, mas separou Noé e a sua família. E Deus então continua, depois que deu aquele grande reset em Gênesis, onde há o dilúvio, Deus ele chama uma pessoa que é o conhecido como o pai da fé. Deus chama Abraão. Então Deus separa Abraão da terra pagã onde ele morava e fala para ele: vou te dar uma terra prometida e vou te dar uma descendência. Então Deus faz uma separação, mais uma vez, do homem. Então essa descendência de Abraão, ela começa a gerar ali uma nação. Então ele tem o seu filho Isaac, vai gerar Jacó e Esaú. E nós podemos ver que também Deus faz essa distinção de Jacó e de Esaú. Um é o escolhido e o outro não. Deus ele faz essa distinção. E através de Jacó, Deus começa a fazer a sua nação, a nação de Israel. E quando eles estão no Egito, o que acontece? Deus faz a separação dos egípcios do povo de Deus. Então Deus separou os israelitas dos egípcios para libertá-los da escravidão e estabelecer um povo escolhido. E como que Deus fez isso, meus irmãos? Deus fez isso através das 10 pragas. Deus enviou as pragas para mostrar que o povo de Deus era diferente do povo do Egito. Então Deus começa a sua libertação. E nós continuamos caminhando pela Escritura. Então nós chegamos à Terra Prometida. Na Terra Prometida, da mesma forma, após a libertação do Egito, Deus ele conduziu os israelitas à Terra Prometida, separando das nações pagãs ao redor. A gente já está aqui em Deuteronômio. A gente andou de Gênesis até Deuteronômio fazendo essa separação. E Deus então dá a lei. E a lei também da mesma forma é para fazer a separação daquele povo que seria santo e daquele povo que não. Como o povo continuamente vivia pecando, então Deus separou quem? Profetas. Para corrigir o povo. Para mostrar que o povo estava andando de forma errada e caminhando de forma que não poderia estar. Então Deus fez a separação de profetas para poder ali fazer a separação. E por fim nós chegamos na vinda de Cristo. Jesus é aquele que vai fazer a separação final. E João Batista, ele vem preparando o caminho para Jesus. João Batista, ele prepara, chamando as pessoas ao arrependimento e separando o remanescente fiel. E Jesus, ele também faz a separação. Ele separa 12 para andar com ele. Só que no meio dos 12, tinha alguém que não era, de fato, um eleito, que era Judas. E Judas, ele vai trair Jesus. Então, na nova aliança, através da sua morte e ressurreição, Jesus ele estabeleceu uma nova aliança, separando aqueles que têm fé nele como o povo de Deus, conforme nós podemos ver em Hebreus, do capítulo 9, verso 15. Meus irmãos, então, como vimos, Deus sempre ele fez separações. Sempre. E já está próximo o quê? A separação final. Esse é o problema. Todos nós estamos debaixo dessa grande rede. Nós estamos vivendo os últimos dias. As pessoas talvez pensam, não, os últimos dias estão longe. Não, os últimos dias começaram quando Jesus veio. Nós já estamos vivendo isso. Nós podemos ver os reflexos desses fins dos tempos na nossa sociedade. Quem aqui não vê um pai matando um filho ou um filho matando um pai? Paulo já disse isso a Timóteo. Os homens seriam egoístas, serão amantes de si mesmos, não teria afeição por ninguém. Nós podemos ver isso, às vezes um filho que deveria cuidar do pai e ele não cuida. Ou o pai que deveria cuidar do filho também não cuida. Então o amor de muitos iriam se esfriar, Jesus já dizia isso. Então nessa grande rede todos os seres humanos serão pegos. Jesus explica a parábola e ele dá a interpretação dela. O reino de Deus ele está aqui. Ele já está aqui. Ou você faz parte desse reino ou você é um estranho no meio dele. Não tem como. Ou você está dentro ou você está fora. Você cai na rede de um lado bom ou você vai cair na rede do lado ruim. E no final do tempo haverá um tempo de separação final.
Ao partirmos dessa vida, nós sofreremos a separação do corpo da nossa alma. Mas quando Jesus retornar, nós seremos ressuscitados, só que ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. E essa será a última separação. Então nós vemos no verso 47 que a rede ela foi lançada. E essa rede apanhou peixes de todas as espécies. Aqui, os peixes representam todos os homens, a humanidade em geral. E ninguém vai escapar dessa rede. Porém, nem todos terão um destino feliz. Nem todos. E agora eu quero partir para o nosso segundo ponto, onde Jesus ele vai culminar na parábola a finalidade geral dela. Então, vamos ler mais uma vez o texto, que diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de todas as espécies. Quando já estava cheio, os pescadores a arrastaram para a praia, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Aqui que começa a pegar a questão que Jesus está querendo passar. Assim será o fim dos tempos, os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, se você parar para pensar, não é uma coisa tão simples. Quando eu era criança, eu fiz uma arte, eu lembro até hoje, porque eu fiquei um mês sem andar. Menino, tal do menino. Minha mãe, na sua grande sabedoria, colocou uma panela de água fervendo no chão. E na época eu tinha ganhado um All-Starzinho lá, e eu falei assim, será que se eu colocar meu pé dentro dessa água aqui, queima? Pensando, eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade, 3, 4 anos, o menino pensa, né? E minha mãe não viu, porque ela estava lavando o cabelo, e eu fui lá e enfiei o pé dentro da água. Meus irmãos do céu. Quando minha mãe puxou o tênis, o couro veio junto. Pensa numa dor extremamente dolorida. É você queimar. E Jesus está enfatizando isso, que há uma fornalha acesa, que aquelas pessoas que não aceitam o Evangelho, ou não aceitam Jesus Cristo como seu verdadeiro Salvador, eles serão lançados nesse lago, ou nessa fornalha acesa. Essa é a realidade. Então, se você já teve alguma queimadura, você viu quanto dói. Agora, se você parar para pensar isso na eternidade, uma queimadura aqui não é nada. Jesus disse que no fim dos tempos os anjos virão e farão essa divisão. Claro que os anjos virão e farão isso debaixo da supervisão de Cristo. Só que todos nós esperamos o quê, meus irmãos? Nós esperamos por dias melhores, é ou não é? Nós sempre temos a esperança de que as coisas vão melhorar, porém parece que o tempo passa e nada melhora. Essa é a nossa realidade, muitas vezes. Quando você chega na sua casa, você liga a televisão. Se você colocar no jornal, você vai ver o quê? Vai ver roubo, você vai ver assassinato, você vai ver estupro, você vai ver pai matando filho. É uma sequência, parece que a televisão ela faz questão de mostrar só as coisas ruins. E parece que a gente tem um senso de justiça dentro de nós que nós não... Parece que não queremos aceitar isso, parece que não deveria ser dessa forma. Então nós sentimos o quê? Incomodados com isso. É como se nós estivéssemos vivendo num mundo onde a gente não deveria estar. Parece que nós não somos daqui. Porque nós ansiamos por algo melhor. O tempo todo. Nós podemos ver lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, que a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus ele também vai dizer algo parecido. Ele diz que, mas agora almeja uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade melhor. E tem uma música que reflete isso que eu estou tentando ilustrar para vocês, de uma banda evangélica chamada J Quest, não sei se vocês conhecem, uma banda evangélica, e ela tem uma música que tem um título, Vivemos Esperando por Dias Melhores. E a letra dessa música ela é muito interessante, que ela diz que vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. É bíblico essa música.
A gente pode parar assim, mas é uma música que não é cristã. Não, mas a letra dela reflete a verdade. A verdade de Deus é verdade em qualquer lugar. Então eu gosto, às vezes, de ouvir uma música, ou então de assistir um filme, uma série, e pensar nela através do Evangelho. É isso que nós devemos fazer. Nós não devemos descartar todas as coisas, mas saber filtrar todas as coisas. Então parece que nós esquecemos que haverá um dia que todo o mal ele irá terminar. Porque Jesus ele fará a separação do mal do bem. Nós podemos notar no nosso país que pessoas que têm autoridade, elas criam as leis e elas mesmas cumprem a lei. Então elas acham que a pessoa é culpada, ela vai prender aquela pessoa simplesmente porque ela não gosta daquela pessoa. E nós muitas vezes nós ficamos revoltados com isso. Às vezes eu tenho a ideia de que se eu fosse um piloto da aeronáutica, certamente eu teria um surto psicótico e lançaria uma bomba lá em Brasília. Pena que eu não sou, graças a Deus. Então, algumas pessoas também entendem de forma errada essa parábola. Porque a nossa questão é o quê? A gente fala assim, vai ter uma separação final. Beleza. É entre as pessoas que estão na igreja e as pessoas que não estão na igreja. Seria isso a separação? Não. Jesus não está dizendo que é a separação entre as pessoas que vão na igreja ou as pessoas que não vão na igreja. Jesus está dizendo que a separação final é entre aqueles que de fato confessam seu nome, creem nele de verdade, e separará aqueles que apenas são nominais. É isso que Jesus está dizendo. Ele vai fazer essa separação final. E nós temos um exemplo claro disso, meus irmãos, que é Judas. Judas ele fazia parte dos 12. Judas ele caminhou com Cristo durante 3 anos. Ele ouviu o mestre falando, ele viu Jesus fazendo milagres. Porém, pela sua ganância, e por ser também predestinado a ser lançado no inferno, porque é o que a Escritura diz, então não tinha para onde ele correr. Ele traiu Jesus por 30 moedas de pratas. Mas você pode estar pensando, Cláudio, mas eu nasci na igreja. Eu cresci na igreja. Eu vou na igreja todo domingo. Só que tem um porém. Você pode estar perdido dentro da própria igreja. E se você não nasceu verdadeiramente de novo, o nosso destino, ou o seu destino, será o lago de fogo. Aí você pode dizer também, eu faço parte da IP Veracruz, que é uma igreja totalmente bíblica, que prega a palavra de Deus, e eu contribuo, como eu disse, com as minhas ofertas, eu vou todos os cultos, eu vou na oração de quarta, eu vou na reunião dos adolescentes. Eu sempre cumpro o ritual religioso que eu devo cumprir. Só que isso também não adianta de nada. Meus irmãos, você pode estar aqui domingo após domingo, eu posso estar aqui domingo após domingo, só que a palavra, se ela não tiver uma ação no meu coração, ou no seu coração, não vale de nada. Simplesmente Jesus vai chegar, vai lançar a rede e vai separar você do lado dele. Essa é a separação que Jesus está falando. Jesus é claro em dizer. E por fim, a morte é a última separação que o homem sofrerá. O que creu de verdade não sofrerá essa separação. Mas qual separação? A separação eterna. E aí nós podemos ver lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Se o Jamismar puder colocar para mim, por favor. Os relatos de Apocalipse, eles vão coincidir aqui com essas informações, informando sobre o lago de fogo, no qual serão lançados um dia o diabo e todos os sedutores e seduzidos que acompanham ele. Olha só o que diz. Mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Lançados vivos no lago de fogo. Meus irmãos, a morte ela não é o final. Ela não é o final. Não é comum, por exemplo, vocês provavelmente já perdeu alguém, ou já foi algum velório de alguém conhecido, nós ouvimos assim, o sofrimento agora acabou. Acabou. Está num lugar melhor, descansou. Só que nem sempre isso é verdade.
Nem sempre isso é verdade. Alguém que viveu a vida toda fazendo a sua vontade, separada de Deus, ela vai sofrer essa separação eterna. Porém, em um lugar de tormento. E isso é o que o texto está ensinando. E aí eu tenho uma experiência pessoal que quando eu participei de um velório de uma pessoa, essa pessoa ela sofreu muito durante a parte final da vida dela. E sempre passando mal, alguém tinha que ajudar e tudo. E por fim essa pessoa faleceu. E aí, durante o velório ali, eu escutando, algumas pessoas que eram próximas falou assim, essa pessoa agora está descansando, ela acabou todo o sofrimento dela, ela não vai sofrer mais. Só que isso era um engano. Mas por que era um engano? Porque a vida toda dessa pessoa, ela nunca conheceu Deus. Ela nunca levou Deus em consideração. Ela vivia a vida dela. Normal, era honesta, pagava as contas, fazia o que deveria fazer, como todo cidadão deveria fazer. Porém, ele levava a vida como se Deus não existisse. Meus irmãos, se você leva uma vida conforme Deus não existe, ou você vive uma vida separada conforme a sua vontade, você acha que se você morrer agora, você vai estar do lado de Deus? Vamos ser sinceros. Provavelmente não. É isso que Jesus está mostrando. É um compromisso sério com Ele. É de crer de fato que Ele é o Salvador. Só que nem tudo está perdido, meus irmãos. Porque a morte ela foi vencida. E quem crê em Cristo viverá eternamente. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para fazer o quê? Para vencer a morte e o pecado. Por meio de sua morte e sua cruz e ressurreição, ele derrotou a morte, oferecendo vida eterna a todos que colocam a sua fé nele. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida eterna. É isso que nós podemos aprender através da Escritura. E como nós fazemos aqui, todo domingo, que é o quê? A confissão dos nossos pecados, através do sacrifício de Jesus Cristo, todos os nossos pecados podem ser perdoados. Ele pagou o preço completo para os nossos pecados, permitindo que sejamos reconciliados com Deus. E aí, através disso, nós somos adotados, nós somos chamados filhos de Deus. Então, nós não precisamos mais temer essa separação eterna do lago de fogo, porque se eu criei de fato em Cristo, como Romanos 8, versículo 16, vai dizer que o meu Espírito testifica, o Espírito Santo testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Em João 1,12 também vai dizer que todos aqueles que creem em Jesus Cristo foram chamados filhos de Deus. Então, meus irmãos, se você crê em Cristo, você não precisa preocupar com essa separação final. Você está sossegado. Nós sofremos influência do pecado, nós pecamos? Claro que pecamos. Nós pecamos durante a nossa vida toda. Alguns têm uma inclinação maior para alguma área, outros para outra área. E às vezes nós podemos cair nessa área. Só que o que nós devemos fazer? Como foi lido na liturgia, nós devemos confessar os nossos pecados. É isso que Jesus ensina. Então, ao crer em Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus. A obra de Cristo, ela não só nos salva do pecado, mas também nos transforma. É isso que a salvação faz com o homem. O Espírito Santo, ele nos dá a capacidade para andar de forma correta, conforme as Escrituras ensinam. E Cristo, ele promete que aqueles que nele creem terão vida eterna. E esta é apenas uma vida futura, mas uma qualidade de vida que começa aqui. Pelo menos deveria ser isso, né? Porque às vezes muitos cristãos dizem ter a vida eterna, ou ter a paz, a alegria de Cristo, mas vivem em constante tristeza. Isso é uma contradição, porque se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, claro que nós passaremos por tristeza, lutas durante a nossa vida, só que você não deve viver em tristeza. Não tem como. Lá em Isaías 9 vai dizer que um príncipe nos nasceu e o seu nome é Conselheiro, Príncipe da Paz. Esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que nós devemos crer. E para concluir, porque eu já falei demais, os irmãos já devem estar cansados, a mensagem central dessa parábola da rede é clara. Haverá um tempo de separação final, onde os justos serão distinguidos dos ímpios. Esta separação não é baseada em afiliações religiosas ou frequentação de igreja, mas sim uma autenticidade de nossa fé em Cristo, como relacionamento com Ele. Como eu disse, meus irmãos, não adianta eu ser filiado, ser membro da IPB, fazer parte do hall de membro, ou eu ser alguém que apenas frequenta a igreja domingo após domingo, e durante a nossa semana nós vivemos como se Deus não importasse, ou como se Deus não existisse.
É isso que Jesus está mostrando. Ele vai fazer essa separação final para nós. E a vida eterna ela é prometida àqueles que verdadeiramente creem e seguirem a Jesus, enquanto aqueles que rejeitam sua mensagem enfrentarão o destino e a separação eterna. Como eu disse, desde o início, desde a criação, Deus ele faz essa separação. E Deus não faz distinção da pessoa, não de porque fulano é de um jeito ou fulano não. A separação é de quem crê e de quem não crê. E eu quero trazer agora algumas aplicações práticas para nós. Então, primeiro, meus irmãos, avalie a sua própria vida de fé. Pergunte a você mesmo, você realmente crê em Jesus e sua vida reflete essa crença? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer durante a nossa vida. Não se contente com uma fé nominal ou superficial, busque um relacionamento profundo com Cristo. Segundo, esteja atento ao tempo em que vivemos. A parábola nos lembra que estamos vivendo nos últimos dias e que devemos estar preparados para o retorno de Cristo. Isso significa viver de maneira que honre a Deus, buscando a justiça, misericórdia e humildade. E para nós que estamos em Cristo, há uma esperança. A promessa de vida eterna, mesmo diante das dificuldades, incertezas e até mesmo alguns vacilos que nós podemos dar, nós podemos viver com a certeza que estamos seguros nas mãos de Deus. Então, meus irmãos, para terminar, se houver áreas na sua vida que não estão alinhadas com os ensinamentos de Cristo, este é o momento de refletir e buscar arrependimento. Deus ele é misericordioso e Ele está sempre disposto a perdoar e restaurar os que se voltam para Ele com sinceridade. Então, se você talvez está pensando, e agora? O que eu posso fazer? Arrependa-se. Esse é o convite de Cristo. Basta você arrepender do seu pecado, você crer, confessar Jesus como seu Salvador. Você não sofrerá essa pena eterna, como muitos já estão sofrendo e muitos ainda sofrerão. Convido a igreja a ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor nos alerta de que o Senhor fará uma separação final entre o bem e o mal. E nós podemos ter a certeza que nós estamos seguros, porque o Senhor nos prometeu a vida eterna, se nós cremos de fato no Teu nome. E nós confessamos como igreja que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados. E nós sempre recorremos a Ti, Pai, com humildade e sinceridade no nosso coração. Pai, que o Senhor possa tocar no coração daquelas pessoas que ainda não entenderam de fato o verdadeiro Evangelho, ou que ainda não entregaram suas vidas para Cristo, Pai. Que essa mensagem, a Sua palavra, como Hebreus mesmo ensina, que ela é viva e eficaz, que ela possa incomodar, Pai, a consciência e o coração de cada um. Nós possamos também caminhar, Pai, e aplicar tudo que é ensinado através da Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Tem algum visitante que nos visita pela primeira vez? A gente quer trazer uma lembrancinha? Tem lembrancinha aí? Tem? Tem alguém que visita pela primeira vez? Tem aqui o Mateus. O Mateus, que é namorado da Ana, está aqui presente pela primeira vez. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E sempre que puder, venha nos visitar novamente. Vai ser um prazer tê-lo conosco. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Como não há, meus irmãos, vamos encerrar então o nosso culto. Como nós já oramos, encerrando. Tenha uma boa semana a todos, que nós possamos aplicar o nosso Evangelho à nossa vida diária. Até a próxima, tenha uma boa semana.